A paz do Senhor a todos, espero que todos estejam bem. Vamos para mais um devocional? Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu santo nome. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração damos aqui ao Senhor. Rendemos graça, te bendizemos, te agradecemos e te pedimos, ó Deus, que seja feita a tua vontade nesse dia de hoje, abrindo, Senhor, o nosso coração como um terreno fértil para receber a semente da tua palavra. Que ela possa, Senhor, estar guardada, seja bem tratada dentro de nós, para que nós possamos gerar os frutos da obediência, recebermos a colheita das bênçãos, Pai, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento, Pai, abre, que o Espírito Santo de Deus venha nos dar o ensino, o discernimento da Tua palavra. E eu te agradeço, Pai, por mais um dia que nós podemos aprender de Ti e podemos, Pai, viver para Ti nesse momento abençoado. O título de hoje do devocional se diz A Maior de Todas as Guerras. Glória a Deus, né? E se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 2 ao 4. E diz a palavra do Senhor: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Vamos para a evolução do devocional? A cada proposta do mal, Jesus rebatia dizendo: Está escrito, completando com a palavra que destruía a palavra de dúvida. Por isso, ele tinha propriedade para dizer que o homem viverá da palavra que procede da boca de Deus. Ainda hoje, o diabo sopra palavras de dúvida. A partir daí, a luta se desenrola dentro de você, contra você mesmo. A palavra que enfraquece chega ao fundo do seu coração. Aí está a maior guerra de cada um de nós. Mas quem usa a inteligência apela para a receita que Jesus nos ensinou. Ele venceu usando apenas a palavra. A palavra de Deus é o pensamento de Deus. Quando começa a usar o pensamento de Deus contra os pensamentos de dúvida, você começa a vencer. Deixe de pensar os pensamentos que o diabo tem soprado em sua mente e você verá mudança na sua vida. A sua vida muda quando os seus pensamentos mudam. Você quer tomar posse de uma vida transformada? Pense os pensamentos de Deus para se manter firme e alcançar as promessas. Deve-se lutar essa batalha diária, usando essa receita infalível que o Senhor Jesus ensinou. Os pensamentos de Deus contra os pensamentos de dúvida. A convicção que nos move contra o medo que nos paralisa. Essa escolha só você pode fazer. Deve fazê-la hoje e a cada dia da sua vida, a cada novo passo que a fé exigir. A qual palavra você vai ouvir? A voz das trevas ou a voz de Deus? Conselho: use a receita que Jesus nos ensinou. Vença as dúvidas usando a palavra de Deus. Glória a Deus! E é uma verdade, né, irmãos? Às vezes a gente aprende a palavra, lê a palavra, faz devocional todo dia. Eu estava até conversando com meu esposo mais cedo. Nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra, nós compreendemos a palavra, nós anotamos a palavra. E quando chega uma situação onde a gente tem que usar a palavra, o que nós fazemos? Usamos a força do nosso braço e o nosso entendimento. Mas Jesus, ele estava lá, em jejum, 40 dias, e ele rebateu todas as investidas e o sugestionamento do diabo através da palavra. Ele não esboçou outra atitude, outra palavra, outra voz que não fosse está escrito. E ele completava a palavra. Ele trazia a palavra para rebater a investida do inimigo, do adversário. E nós
que dizemos que somos filhos do Senhor, que estamos aprendendo com o Senhor, abrimos as Escrituras, muitas das vezes nos dedicamos sim, mas chega no momento que o adversário sugestiona, muitas das vezes nós caímos. Porque essa palavra do diabo, do adversário, ela caiu dentro de nós e ela chegou ao coração, como está falando aqui no devocional. Ele sopra a palavra de dúvidas e a luta vai se desenrolar dentro de nós e é nós contra nós. Nós somos muitas das vezes o nosso pior adversário, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, ele semeia, ele quer, ele vai lá e joga. Só que cabe a nós resistir a ele, combater ele através da palavra, combater a palavra de dúvida dentro de nós com a certeza da fé, ou nós vamos dar legalidade e ele vai destruir a nossa vida. Porque a maior guerra, ela está dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. A nossa mente é o maior campo de batalha e o nosso coração é o maior campo de dúvida. Infelizmente, nós não compreendemos o posicionamento que o Senhor tem requerido de nós através desses dias. Nós temos que parar de olhar para o que estamos vivendo de uma forma terrena e rasa e começarmos a observar e aguçar os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir o que o Senhor quer falar conosco. E Ele está falando que a maior de todas as nossas guerras é não vencermos através da palavra. Não é só orar a palavra, não é só jejuar, não é só fazer aquilo que a gente acha que está certo, é o conjunto de tudo. Mas você pode ter o conjunto de tudo e uma palavra de dúvida entrar no seu coração. Essa palavra vai gerar raiz de amargura, de dúvida, de preocupação, de ansiedade, de medo, de derrota, de destruição. Vai anular tudo que você fez antes? Não, mas pode te fazer cair no pecado. Uma coisa boba. Jesus teve fome. E o diabo veio na hora com uma sugestão desafiando a Deus. E falou o quê? Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus, ele conhecia o Pai. Ele conhecia a palavra, ele era o verbo, ele se fez carne. Ele veio para cumprir o plano de Deus para a gente, porque ele sabia que a gente não ia conseguir cumprir. E ele vai lá e rebate. Está escrito. Posição, gente, posição. E eu não estou falando isso porque eu tenho posição, não, irmãos. Eu estou falando isso que o Espírito Santo de Deus está revelando o que ele quer que eu também tenha. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Porque a palavra que procede da boca de Deus, ela traz cura, ela traz sustento, ela traz provisão, ela traz fortalecimento, ela traz alegria, ela traz cura, libertação, transformação, novidade de vida, boas novas, cobertura. Quantas coisas, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Assim como o alimento entra no nosso corpo e sacia a nossa fome, a palavra de Deus ela entra dentro do nosso coração e gera vida, e vida é abundância. Então nós temos que batalhar, é uma guerra, irmãos, é uma guerra de nós contra nós mesmos, do adversário que está ali buscando uma brecha para sugestionar e destruir a nossa vida, do nosso dia a dia, do convívio com aqueles que nós amamos, que também é difícil, com o convívio daqueles que nós temos como vizinho, amigos, pessoas que trabalham conosco, e fora as pessoas do mundo. Então a gente está numa arena, é uma guerra, é uma luta. Mas nós só vamos vencer se nós colocarmos a palavra de Deus em ação, nos posicionando e resistindo ao diabo para que ele fuja de nós.
Então, que nós venhamos entender o que o Senhor está falando hoje. Que a gente tem que deixar de pensar os pensamentos que o diabo tem sugestionado na nossa mente, para que nós possamos viver a palavra de Deus mudando a nossa vida, nos dando posição, fortalecimento, ousadia, renovação da fé e busca constante. Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas nós temos que perseverar e exercer a nossa fé, exercitar a nossa fé e colocar em prática. Fazer tudo que o Senhor tem nos ensinado, porque Jesus é o nosso manual, a palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso manual. A palavra de Deus, ela não está para só a gente ler como caixinha de promessa, não. A palavra de Deus, ela está para a gente ler, para que nós venhamos a comer a palavra e nós venhamos fazer aquilo que a palavra tem requerido por nós, de nós e para nós. Nós temos que pensar os pensamentos do Senhor para que a gente possa nos mantermos firmes na caminhada, perseverando para alcançar as promessas que o Senhor tem para nós, os planos que Ele tem para nós. Então nós temos que ter a convicção da palavra de Deus dentro de nós e tirar o medo, a ansiedade, a preocupação, esses sentimentos, essa mistura de emoção, que é o que o diabo age dentro do nosso coração. É ali o campo que ele quer agir, porque ele sabe que os nossos sentimentos, eles destroem a nossa cabeça, nos torna fraco, mas nós não podemos ser fracos não, irmãos. Nós estamos nos últimos dias desse ano, que nós não venhamos mais a cometer os mesmos erros no novo ano, mas que nós venhamos a aprender com a palavra e executar, não só aprender, ouvir a palavra e ler, não, mas a gente venha colocar em prática, que a gente venha praticar, que a gente venha exercer, que a gente venha agir com aquilo que temos recebido dos altos céus. E aí a pergunta final do devocional tem 2 perguntas para nós meditarmos hoje. A qual palavra você vai ouvir? A voz das trevas ou a voz de Deus? Vamos vencer se ouvirmos a palavra de Deus. E vamos perder se nós ouvirmos a palavra das trevas. Então, irmãos, tá posto aí. Bênção ou maldição? Vida ou morte? Trevas ou luz? Cabe a nós decidirmos e praticarmos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, a palavra hoje foi dura, mas é para o nosso entendimento. O Espírito Santo foi duro comigo, Pai, mas é para o meu crescimento, para o meu entendimento, para que eu possa viver coisas sobrenaturais com o Senhor, que eu possa realmente executar, praticar e agir posicionado através da palavra do Senhor, porque nós temos aprendido com o Senhor, Pai. A Tua palavra, ela traz a transformação. A Tua palavra é a verdade, Pai. E o Senhor tem derramado da Sua graça, tem nos guardado, nos provido, nos libertado. O Senhor tem nos curado, o Senhor tem nos feito perseverar. Mas que nós não venhamos a negligenciar aquilo que é para nossa vida fazer, das nossas atitudes executar. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor requer. Tem a parte do Senhor e tem a nossa parte. Jesus veio como carne e Ele cumpriu, Ele obedeceu e Ele se posicionou e tem requerido de nós. E para manifestarmos o caráter de Cristo, nós temos que abrir as Escrituras e aprender o que o Senhor tem nos ensinado, porque assim como o Senhor fez, nós temos que repetir, imitar o caráter do Senhor Jesus, para que nós possamos vencer nesta terra, para que nós possamos vencer dia após dia. É o que eu te peço, meu Deus. Abre o nosso entendimento, que não venhamos a ficar de mimimi, mas que nós possamos ser representantes do Senhor, que nós possamos agir como filhos amados do Deus Altíssimo, como servos do Senhor dos Exércitos, como servos do Senhor do Altíssimo, porque basta uma palavra sua, Senhor, para que tudo seja transformado, mas depende das nossas atitudes, para que nós possamos ver o teu agir. É o que eu te peço, meu Deus, pela vida de cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.